Bom dia para você que está ligadinho nas redes sociais do A1 Online, está iniciando o Papo Saúde desta semana. E hoje eu estou aqui com o educador físico Pedro de Moraes e a gente vai conversar um pouquinho sobre musculação e treinamento de força. É depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dercio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como eu havia falado, o tema do Papo Saúde desta semana é musculação. Eu estou aqui com o educador físico Pedro de Moraes e a gente vai bater um papo sobre esse tema durante o programa. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Então, Pedro, para a gente iniciar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto da musculação na qualidade de vida das pessoas. Fala um pouquinho para nós como a musculação, o treinamento de força pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida como um todo. Bom, primeiro é bom entender a definição de qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é algo bem amplo, multidimensional. Então ela pode ser, não é só a ausência de alguma patologia, alguma doença, mas também outros fatores podem influenciar na qualidade de vida, como o ambiente que a pessoa vive, quais são as atividades físicas que ela faz que possam gerar prazer para ela, o que faz ela sentir que a vida dela está melhorando, mas, como eu falei, não só na ausência de alguma patologia, né? O treinamento de força ou a musculação, até é bom esclarecer esses termos, né? Treinamento de força, treinamento resistido, musculação, eles geralmente são sinônimos, mas existem algumas pessoas, alguns pesquisadores que eles acabam classificando esses nomes em algo mais específico, né? Mas geralmente eles são interpretados como sinônimos. Então, quando a gente fala de musculação, treinamento de força e treinamento resistido, eles acabam sendo a mesma coisa. Mas a definição do treinamento de força é qualquer tipo de treinamento que você tenta superar ou resistir a alguma resistência. Isso pode ser o peso corporal, pode ser uma resistência externa, por exemplo, os equipamentos de academia. Mas a prática do treinamento de força, existem várias evidências científicas de que a prática constante do treinamento de força, ela tem uma associação com a melhora de qualidade de vida dos praticantes. Isso por quê? Porque através do treinamento de força você pode prevenir e tratar patologias, doenças crônicas, você pode melhorar suas capacidades físicas. Isso pode ser refletido numa melhora de transferência de movimentos para atividades cotidianas, para esportes. Então, no geral, não só por adaptações bioquímicas, biológicas, mas também por como isso vai refletir no psicológico do indivíduo que vai estar praticando. Então, o que existe de evidência é que o treinamento de força ele tem associação com a melhora do bem-estar dos praticantes. E você comentou, então, que há várias formas, né, de se praticar o treinamento de força e que muitas vezes as pessoas têm essa noção de que tem o treinamento voltado à força, e realmente tem, né, o treinamento voltado à força, o treinamento voltado
mais a parte estética, o treinamento voltado ao emagrecimento. Queria que você comentasse um pouco como a musculação, o treino de força como um todo, que engloba todos esses objetivos, pode ser adaptado para cada aluno a depender dos objetivos daquele aluno específico, seja força, seja hipertrofia, seja emagrecimento. Sim. Nas academias comerciais a gente costuma separar treinamentos de força como um treinamento para melhorar uma capacidade física, a força, mas geralmente está mais associado à força máxima. Mas o treinamento de força em si, e aqui tratando como sinônimo de musculação, existem vários tipos de força que você pode treinar. Então você pode treinar uma força uma força de resistência, onde você vai utilizar mais repetições, talvez com uma intensidade mais baixa. Você pode treinar força geral, por exemplo, que seria uma zona de repetição e uma intensidade intermediária, moderada. E também tem a força máxima, né, que é quando você realiza um treinamento para aumentar a sua força para uma repetição, por exemplo. Bom, primeiro a gente tem que partir do pressuposto de qual que é o objetivo do aluno. Então, por mais que a gente possa separar as pessoas por categorias, por exemplo, a gente pode separar por faixa etária, a gente pode separar por patologia, o que vai ser soberano no treinamento é qual que é o objetivo que esse aluno quer alcançar através do treinamento de força. Então, existem diretrizes para determinados públicos, por exemplo, a gente pode achar diretriz que indica qual que é o volume, a intensidade e a frequência semanal de um treinamento para criança, para idoso, ou sei lá, para hipertenso. Então, a gente pode utilizar isso como base, mas o que vai ser soberano vai ser a individualidade do aluno. Então, um dos princípios do treinamento de força é a individualidade biológica. Então, a gente vai ter que, acima do que as diretrizes elas costumam nos orientar, a gente vai ter que também analisar quais são as reais demandas que esse aluno ele vai ter para praticar o treinamento. Então, a partir dessas demandas, a gente consegue ter uma melhor escolha para gerar um treinamento mais específico e eficiente para esse aluno que a gente está buscando. Então, se você quer treinar para emagrecer, existem formas de... Primeiro você vai analisar qual é a capacidade desse aluno, qual é o contexto que ele está inserido para você prescrever um treinamento, mas também você pode escolher a seleção de exercícios que possam ter mais gasto energético, ou pode combinar o treinamento de força com o treinamento aeróbico, que também as evidências elas mostram que elas podem ser mais eficientes. Essa metodologia pode ser mais eficiente do que apenas um ou outro. Então existem várias formas, não existe uma prescrição exata para cada pessoa ou para cada público, mas existem orientações que a ciência nos mostra, e a gente utiliza esses dados para conseguir individualizar e gerar o melhor treinamento que o aluno possa ter. E como o treinamento de força, então, pode ser tratado como sinônimo de musculação, como você havia falado, hoje você sabe que todos os esportes podem utilizar da musculação como forma de maximizar o desempenho físico dos atletas, melhorar as condições de performance, preparo, enfim. Quais são os esportes que estão ligados diretamente, então, com o treinamento de força, que são competições que envolvem diretamente a musculação? Sim. Só um adendo, por mais que eu falei que eles sejam sinônimos, treinamento de força, treinamento resistido, também existem autores que separam esses nomes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala musculação, geralmente ela está associada ao treino das academias comerciais, que é um treino de força com zonas de repetições mais altas, então maior número de repetições e uma intensidade moderada, que geralmente chama de treino mais estético, ou treino para estética. Isso não é uma regra, mas é o que seria mais comum, né? De utilizar nesses termos. Embora a definição de musculação. É isso, mas por exemplo, o treinamento de força de um treino que você pratica para esse fim numa academia, num ambiente comercial, é diferente do treino de força para outros esportes. Por exemplo, sei lá, até outros esportes de força, ou até mesmo futebol, ou qualquer outro esporte coletivo, né? Por mais que ambos o objetivo seja melhorar a força, prevenir lesão, ou talvez esse aqui um não seja, mas outro seja, mas aumentar a força, eles são bem distintos em variáveis,
exercícios, enfim. Claro que a prioridade não vai ser a estética, como as sim. pessoas buscam o treinamento de musculação nas academias, né? Ou o emagrecimento, como a gente falou, mas sim vai ser a alta performance, Exato, o desempenho exato. naqueles esportes. Sim, entre outro princípio da especificidade. Mas os esportes que eles utilizam, principalmente os treinamentos de força, existem vários, mas eu posso citar aqui os mais conhecidos, que um é o bodybuilding, que ele tem uma grande influência, inclusive nas academias comerciais. Que é o fisiculturismo. O fisiculturismo. Outro é o weightlifting, que é o levantamento de peso olímpico, que é o esporte de levantamento de peso que a gente enxerga nas Olimpíadas. E eu posso citar também o powerlifting, que é o levantamento de peso básico. E todos eles utilizam treinamentos de força, e como eu falei, para cada demanda, para cada, por exemplo, esporte, nesse caso, você vai ter uma especificidade de prescrição de treinamento para atingir a performance. Então, quando a gente fala de esporte, o objetivo é a performance, né? Então, você vai utilizar o treinamento de força, todos eles utilizam treinamento de força, mas por mais que para uma pessoa que não conheça o treinamento de força e ache tudo parecido, na verdade, para quem pratica, é bem distinto você praticar um esporte ou outro. Então, dá para citar esses três, mas eu sei que tem, por exemplo, Strongman, que é outro esporte que a gente se enxerga na televisão como uns caras bem grandes que realizam força de resistência com alta intensidade, algo mais rústico, né? Então, todos eles são esportes de força. Powerlifting, weightlifting, Strongman são esportes que você prioriza movimento. Já o fisiculturismo você prioriza a estética, né? E essas diferenças elas são bem diferentes. Impactam bastante na construção do treinamento, né? Isso, na construção, são bem diferentes na construção do treinamento. E se tratando especificamente desses esportes, utilizando aqui que a prioridade é a força, então, tirando o fisiculturismo, que a prioridade acaba sendo a questão estética, né, o volume, a densidade muscular, os esportes como o powerlifting, quais benefícios eles podem trazer para o praticante desses esportes? Seja quem não é um atleta profissional, mas quer praticar por fazer um esporte, conhecer mais, quer desenvolver a sua potência muscular, a sua força. O powerlifting é um esporte de força máxima, então o objetivo, se você quiser competir de forma até recreativa ou se você quiser ser um atleta profissional, o objetivo é você aumentar a força máxima para 3 movimentos básicos do treinamento de força, inclusive. Um é o agachamento, outro é o supino, outro é o levantamento de terra. Isso se você treinar exclusivamente para o powerlifting, para desenvolver sua força para esses 3 movimentos. Mas o powerlifting, como um esporte de força, também pode ser ensinado para condicionamento físico das pessoas. Então, você não precisa querer ser um atleta de powerlifting para treinar powerlifting. Por quê? Quais são os benefícios dele? Primeiro, aumento da força muscular, você vai ter aumento da massa muscular, e assim como todos os outros objetivos que o treinamento de força pode proporcionar, o powerlifting ele também vai proporcionar, porque ele acaba se assemelhando muito ao que a gente encontra nas academias comerciais, se tratando de treinamento de força, de musculação, então ele utiliza muitos movimentos parecidos, só que o foco dele são movimentos mais complexos, mais multiarticulares e livres, com pesos livres utiliza. Então ele gera mais transferência de movimento para atividades cotidianas, para outros esportes também, ao invés de você utilizar apenas predominância de máquinas. Não que a máquina não vá gerar transferência de movimento, se gera, mas quando o powerlifting, por utilizar os pesos livres, ele tem uma probabilidade de gerar mais transferência. E aí, então eu falei de força, então você vai ter melhora de capacidade física, você pode ter melhora do teu metabolismo pelo aumento da massa muscular, você pode ter diminuição de uma probabilidade de você ter doenças crônicas. Isso qualquer treinamento de força pode fazer, e o powerlifting também se inclui aí. E todos esses esportes que eu comentei, esportes de força, eles também poderiam estar incluídos, né? E é importante trazer essa definição do powerlifting. Muitas pessoas acabam não conhecendo o esporte e veem a musculação como se fosse uma única coisa só, né? Como se fosse ali, tem as academias comerciais, você vai lá, monta o seu treino conforme pede para o profissional montar o seu treino, né? Com base naquilo que ele vai identificar dos seus objetivos.
e poucas vezes as pessoas têm noção que elas podem fazer um treinamento voltado mais a essa busca pela força máxima, por desenvolver essa resistência muscular e essa força, o treinamento voltado mais à força física do indivíduo, né? Acho que a gente pode definir de uma forma mais simples dessa... Talvez até funcionalidade seja uma boa palavra. Porque ser forte é ser funcional, né? Isso. E não necessariamente vai precisar ter um aumento da massa, do volume muscular para treinar o powerlifting. E tratando a musculação como um todo, Pedro, quais os principais mitos e verdades você identifica que são difundidos hoje pela sociedade? Acredito que tem vários, né? Mas podemos citar... Bom, primeiro acho que seria treinamento de força só é para um determinado público. E como você citou estética, acho que é importante tocar nesse ponto que o treinamento de força ele está muito longe de ser só estético. Por exemplo, a hipertrofia muscular ela é resultado de uma adaptação. A hipertrofia muscular, estou me referindo que aumento do volume muscular, ela é uma adaptação a qualquer treinamento de força que você vai fazer. E nas academias comerciais é possível que exista essa predominância pela influência do fisiculturismo e pela influência de o que a sociedade interpreta como uma estética talvez ideal, ou que uma pessoa tem que ter. Mas o treinamento de força ele é muito mais do que só esse tipo de adaptação fisiológica, né? Você aumentar a sua força muscular é um princípio, é uma questão de funcionalidade para o indivíduo conseguir realizar as suas tarefas diárias com mais destreza, por exemplo. Você conseguir realizar atividades físicas do cotidiano com mais facilidade porque você está mais forte é algo que vai ser importante para a sua vida. Assim como existem inúmeras associações de você ser mais forte, de você ter um aumento da massa muscular, com a diminuição o desenvolvimento de algumas doenças crônicas. Então a gente pode citar doenças cardiovasculares, a gente pode citar diabetes, hipertensão. Você tem uma associação do aumento da sua força com a diminuição de você ter esses tipos de doenças. Doenças relacionadas a osteomiarticulares, você ser mais frágil fisicamente. Se você é mais forte, você diminui essa probabilidade de você ser mais frágil fisicamente. Também em relação a envelhecimento, existe uma perda natural da nossa massa muscular e acompanhada da nossa força quando a gente vai envelhecendo. E o treinamento de força ele é de extrema importância para você amenizar e até aumentar a força muscular, como eu falei, para diminuir o risco de desenvolver doenças e também para você não desenvolver uma fragilidade quando você for mais velho, você não ter problemas em relação à capacidade física inferior ao que você poderia ter, risco de quedas também, que é um problema corriqueiro com os idosos. Então, o treinamento de força em si ele deveria ser enxergado como um meio para você se tornar mais forte e assim você conseguir retomar a autonomia que você tem do seu corpo, que acaba sendo perdido pela tecnologia que nos cerca e nos tornando mais inativos fisicamente. Então, o treinamento de força ele devolve a autonomia que cada indivíduo deveria ter com o seu corpo. Quer ser um indivíduo forte, que você consiga fazer suas atividades do dia a dia com mais vigor, sem cansar tanto, e se tornar mais independente fisicamente, treinando dessa forma. Então, se o objetivo é estético, que você queira, ele é uma demanda de inúmeras outras que o treinamento de força pode proporcionar. E se tratando da questão da prevenção de lesões, hoje muitas pessoas têm receio em praticar musculação, praticar o treinamento de força pelo medo de se machucar, pelo receio de desenvolver lesões. A gente sabe que existe esse risco, né, que ele tem que ser muito bem orientado, o praticante tem que ter muito conhecimento sobre a execução de cada movimento, enfim, das várias variáveis, né, carga, o movimento, a execução. Então, como
o praticante pode se prevenir, o profissional deve orientar para diminuir ao máximo esse risco de lesão? Sim, até estava falando de mitos e verdades, eu acredito que esse seja um outro mito do treinamento de força, porque o que existe de evidência é que o treinamento de força ele não é um treinamento lesivo. Inclusive, a probabilidade de ter lesão no treinamento de força é muito inferior a vários outros esportes. Inclusive, o próprio treinamento de força das academias comerciais, que quem está falando da musculação, que seria o treinamento com mais volume, uma intensidade não tão alta. Mas o treinamento de força, além de todos aqueles benefícios que eu comentei, ele também tem uma importante promoção de fortalecimento dos nossos tecidos. Então, não é só a massa muscular, mas aqui a gente está falando de ligamentos, tecido ósseo, o próprio músculo, né? Então, todos esses tecidos fortalecidos, eles acabam gerando um corpo mais fortalecido, articulações mais estáveis, e dessa forma você acaba prevenindo esse atleta ou qualquer outra pessoa de ter uma lesão. Não só de ter uma lesão, mas também se você já tem uma lesão, o treinamento de força ele é uma possibilidade para você amenizar e tratar também essa lesão. Então, o treinamento de força entra como esse componente. O que vai mudar, como eu falei anteriormente, vai ser a especificidade de cada esporte. Então, para determinados esportes, você vai utilizar movimentos que sejam mais específicos para os movimentos que você utiliza na prática desses esportes, que é diferente da musculação, onde você não tem um esporte definido, né? Se o objetivo é só melhorar a composição corporal, que também é um objetivo subjetivo, né? Já nos outros esportes você acaba treinando e utilizando o treinamento de força, no caso ali para prevenção de lesões, para você não desenvolver a lesão praticando aqueles movimentos. Então o treinamento de força é importante para isso. Mas com certeza você comentou, né, que o risco é menor que nos outros esportes. Isso é algo importante você trazer, que muita gente tem essa visão, né, que o treinamento de força tem um maior potencial de causar lesões por causa da carga elevada, por causa, enfim, de envolver carga, né, ali na execução dos movimentos. Mas com certeza existe esse risco de lesão também, né? A gente sabe que muitos atletas ou até pessoas praticantes de forma amadora acabam se lesionando. Quais são os principais pontos para prevenir e reduzir ao máximo esse risco de lesão existente? Sim, primeiro é procurar um profissional que consiga orientar a pessoa para realizar os movimentos de forma mais adequada para ela. Acho que esse seria o primeiro passo. E o segundo seria ter um espaço que possibilite a prática do que você queira fazer. Então, se o objetivo é realizar o treinamento de força, é importante que tenha equipamentos para isso, ou um espaço que proporcione realizar o movimento. Como eu falei, o treinamento existido pode ser feito com peso corporal, então até em casa você pode realizar treinamentos de força. Mas se tratando de lugares comerciais, academias comerciais, é importante que se você tenha um profissional te orientando de forma adequada e equipamentos que proporcionem segurança para realizar o movimento. E é importante que você trouxe a possibilidade, né, de realizar o treinamento resistido em casa, por exemplo. Muitas pessoas, infelizmente, não têm a condição de pagar uma academia ou de se deslocar, às vezes moram em regiões mais distantes, não conseguem se deslocar até um centro de treinamento e praticar com um equipamento que seria mais adequado, independente do objetivo que ela tem. Quais são como as pessoas podem adaptar e realmente realizar esses treinamentos em sua casa ou em algum outro ambiente que elas não tenham toda a estrutura necessária? Quais variações você pode comentar aqui e que formas elas podem realizar esse treinamento? Sim. Eu, como profissional de educação física, a primeira orientação seria a contratação do profissional para orientar. Né? É importante. Né? Sim. E quem não tiver essa condição, né? Sim. Existem treinos genéricos, você encontra treinos genéricos por aí, mas partindo do pressuposto que você não tem nenhum conhecimento, existem outras formas, por exemplo, profissionais que realizam consultoria online. Então, hoje a tecnologia ela possibilita acompanhamento de pessoas à distância. E existem treinos prontos também, vários vídeos
você encontra na internet de como realizar a técnica de movimento. Mas como eu falei, a questão é o treinamento resistido, ele pode ser feito com peso corporal. Então, se você tiver um treinamento e você tiver o conhecimento de como realizar os movimentos, você pode utilizar qualquer objeto da sua casa como uma carga, uma resistência externa para realizar o treinamento de força. Então, no caso da pandemia, quando eu estava na pandemia da Covid, era impossível, não podia treinar em ambientes comerciais, né, públicos. E foi muito divulgado, né? Difundida essa questão do treinamento em casa, como realizar adaptações. E a gente mostrou que é possível realizar treinamento em casa, né? Bom, existem uma variedade de movimentos que podem ser feitos utilizando qualquer objeto, como eu comentei. Então, basta você ter um treino estruturado e ter a técnica correta para você prevenir possíveis lesões que possam ocorrer nesse tipo de treino que você for fazer. E assim é plenamente possível realizar um treinamento de força na própria casa. E voltando para a questão da prevenção de lesões, se tratando de atletas de outras modalidades não ligadas diretamente ao treinamento de força, como a musculação pode ajudar e contribuir? Você comentou um pouco antes do fortalecimento dos ligamentos, fortalecimento das articulações como um todo, do corpo, e isso a gente sabe que é importante para os esportes. Queria que falasse um pouco mais especificamente sobre isso, como é trabalhada a musculação com atletas profissionais, jogadores de futebol, por exemplo. Sim, bom, você vai partir de uma periodização que vai depender de como que é como que funcionam os campeonatos do futebol, por exemplo, e a partir do calendário que você tem desse esporte, você vai imaginar uma periodização onde o treinamento de força ele vai entrar em momentos específicos para prevenir lesão e para aumentar a massa muscular ali do atleta, se for o caso, para prevenir essas lesões. Então, tudo vai depender do calendário do esporte e como que o preparador físico, o educador físico desse responsável pelo clube, pela equipe desse esporte, ele vai conseguir encaixar o treinamento de força para preparar os atletas, né? Como eu falei, em questão de as adaptações que o treinamento de força gera, isso por si só ele já é um grande aparato para você prevenir as lesões. Mas agora vai depender muito de qual a intensidade, qual volume vai ser aplicado, vai depender muito do calendário do esporte. Então, cada esporte tem um calendário diferente. No caso do futebol, você vai ter, às vezes acaba até atropelando por causa de competições, classificação ou desclassificação. Aí você consegue manipular esse treinamento e tendo que até adaptar a periodização conforme a equipe ela vai seguindo durante o calendário dela. E se tratando, a gente fala muito hoje sobre alongamento, sobre aquecimento. Qual a importância tanto do alongamento quanto do aquecimento para a realização do treinamento de força? Quais momentos ele deve ser realizado e qual a importância, né? Quais momentos ele deve ser realizado e como deve ser realizado dentro do treinamento de musculação? Sim. Bom, o que tem de evidência sobre aquecimento é que ele é importante para alguns fatores. Aqui um pode ser você aumenta o fluxo sanguíneo até os músculos que vão estar sendo trabalhados. Através disso você pode aumentar o aporte que ele vai ter de nutrientes, de oxigênio. Então você prepara, o aquecimento ele é útil para você preparar o seu corpo para realizar os movimentos que você tem o objetivo de realizá-los no treinamento. O alongamento ele pode fazer parte do aquecimento. Não existe uma regra de qual tipo de alongamento ou qual tipo de aquecimento você possa fazer no treinamento de força, porque como eu comentei, o treinamento de força ele pode ser adaptado para os mais variados objetivos. Então, para cada objetivo você pode utilizar um aquecimento que seja mais útil para o aluno que vai estar praticando. Então, por exemplo, talvez o aquecimento que eu faço para o meu tipo de treinamento não seja mais ideal para o que você possa fazer no seu tipo de treinamento. Mas
deixando claro aqui que ele é importante para aqueles fatores que eu comentei anteriormente. Então, vamos supor, eu posso fazer posso fazer alongamentos, pode ser alongamentos estáticos, dinâmicos, eu posso utilizar o próprio exercício com uma intensidade e um volume mais baixo para fazer um aquecimento. E existem várias outras formas. Você pode treinar até mobilidade, se você quiser, antes do próprio treinamento. Só que o cuidado que você tem que ter é que, se o objetivo seu é o treinamento em si, o aquecimento ele não pode atrapalhar o trabalho que você irá fazer no treinamento. Não pode ser muito intenso para não prejudicar o treinamento. O ideal é que não tenha uma intensidade e um volume alto para não interferirem no treinamento de força. É importante, então, destacar, existem várias formas de se realizar o aquecimento, então, né? Muita gente tem aquela ideia que é só ir lá correr na esteira ali e tu vai aquecer o corpo pro treinamento. Não, eles são importantes também, né? Por exemplo, essa é uma forma de aquecer, mas não quer dizer que ela vai ser ela vai ser uma regra para você. Sim. De aquecimento pro treinamento de força. Não é uma regra, ela é uma possibilidade. Existem inúmeras possibilidades. Você citou a esteira, a gente pode citar bicicleta, pode citar elíptico, existem rolos de espuma que você pode utilizar também para aquecer para o treino principal. Então, e a execução do próprio movimento com intensidade mais baixa. Essa é uma forma bem prática de realizar um aquecimento para o treinamento de força, porque você acaba realizando o mesmo movimento, só que com uma intensidade e um volume mais baixo, você proporciona todos aqueles benefícios que eu falei que um aquecimento pode ter, específico para o movimento. Então, necessariamente, você não precisa fazer uma infinidade de coisas para aquecer, para se exercitar. Até porque as pessoas elas não têm horas disponíveis para treinar numa academia. Então, o treino tem que ser otimizado. Uma forma eficiente é, sim, realizar o movimento com um volume e intensidade menor para preparar para a intensidade e o volume do treino. E por volume e intensidade, para quem está nos acompanhando entender, o que você pode definir, o que define o volume do treinamento e a intensidade? Sim, quando a gente fala de treinamento de força, o volume a gente está falando principalmente de número de séries, repetições. Intensidade já seria o percentual de uma carga máxima. Bom, são termos então, a intensidade está relacionado à carga. Isso. A explicação deles são um pouco mais técnicos, específicos para quem estuda treinamento de força, mas de forma bem geral, o volume a gente fala principalmente número de séries, repetições, como que você vai distribuir esses treinos na frequência semanal. E a intensidade está mais ligada a gente utiliza alguns termos como repetições máximas, então você pode se basear nas repetições máximas ou nas porcentagens de uma repetição máxima, só que muitas vezes a gente não tem esses dados nos alunos em academias comerciais, por exemplo. Então, mas existem fórmulas que você pode predizer qual que seria essas porcentagens. Então a gente pode prescrever através dessas fórmulas. Mas a intensidade está ligada à carga, assim, o volume, a repetições, séries, a gente pode deixar dessa forma. E falando sobre quem pretende praticar esse esporte, os esportes de força de forma profissional, com certeza eles vão ter um determinado volume e intensidade necessários para que eles possam atingir o objetivo deles. Esse volume, essa intensidade que é necessária à competição em um esporte profissional, ela também pode ser benéfica à saúde ou tem uma divisão ali entre o saudável e a alta performance? Sim, essa é uma boa pergunta, porque as pessoas associam, talvez seja um outro mito do treinamento de força, que uma vida de um atleta ela é necessariamente lesiva e não saudável para uma pessoa comum. O esporte em si, ele pode ser sim saudável, contanto que ele seja sustentável para a pessoa que estiver praticando. Claro que um atleta de alta performance, ele tem todo uma situação que no entorno dele sobre pressão, ele tem que treinar para atingir o máximo de performance dentro do esporte dele. E isso pode acabar não sendo sustentável em várias formas, né? Mas não necessariamente você ter uma rotina de um atleta
como eu falei, isso acaba sendo subjetivo, né? Depende muito qual atleta, qual que é o empenho que ele tem num determinado esporte, ou qual que é o estilo de vida que ele tem para praticar esse esporte, e existem vários estilos de vida. Mas o esporte ele tem várias decisões que podem transferir para as pessoas que queiram aprender com eles, inclusive praticá-los. Não quer dizer que praticar um determinado esporte e levar esse esporte para alta performance vai ser necessariamente lesivo. Tem vários fatores aí que podem influenciar positivamente ou negativamente, dependendo do estilo de vida que ele vai conduzir esse percurso como praticante. E voltando um pouco sobre os objetivos, né, dos alunos ao realizar o treinamento de força. Quando a gente fala especificamente da perda de peso, né, o emagrecimento, você falou da forma combinada que pode ser utilizada entre treinamento aeróbico, entre musculação. Existe qual dos dois treinamentos é mais eficaz para a perda de peso? Ou eles têm que ser trabalhados conjuntamente e assim que ele vai trazer os benefícios necessários? Sim, novamente não tem uma regra, tudo vai baseado dos objetivos do aluno e o que vai gerar mais adesão para ele. Então vamos supor que a preferência dele seja um dos dois tipos de treinamento, você pode fazer só um deles, ou você pode combiná-los deixando mais predominante um tipo de treinamento. Mas o que tem de evidência científica é que quando você faz o treinamento combinado de treinamento de força com treinamento aeróbico, ele pode ser sim mais eficiente para perder peso. E por quê, né? Porque você vai ter as adaptações do treinamento aeróbico, inclusive em questão de gasto energético, e com o treinamento de força você também vai ter gasto energético possivelmente menor. Não tem como ter uma regra de que vai ser maior ou menor, mas aqui partindo do pressuposto de que também vai ser um gasto inferior, mas você pode ter o gasto em repouso maior por conta das adaptações de treinamentos de força, como aumento da massa muscular. Então seu corpo ele pode exigir mais gasto energético. Então o ideal é que você possa combinar, mas o que vai ser soberano vai ser o objetivo do aluno e as preferências individuais para a prescrição. E por isso, novamente, né, a necessidade, né, para quem tiver a possibilidade de contratar um profissional para orientar todo esse processo seria o mais adequado. E se tratando assim, voltando ao treinamento de força especificamente, quais sinais podem mostrar ao aluno ou ao profissional de educação física que está havendo um excesso de treinamento, seja de volume, de intensidade, o que conhecemos como overtraining? Sim, o excesso de treinamento ele é sentido pela pessoa de diferentes formas. Isso pode ser traduzido desde um cansaço excessivo, dor em demasia, o rendimento no treino ele acaba não sendo o mesmo do que já seria feito anteriormente. Além de outras respostas, você pode ter respostas bioquímicas aí que podem refletir o excesso de treinamento. Mas falando de sintomas, existem várias formas de você conseguir tentar identificar isso. Então, perder rendimento, perder performance, cansaço, muito estresse por causa do treinamento, não sentir mais aquela vontade que você tinha de treinar, e várias outras formas. Acaba sendo também multifatorial os sintomas de um overtraining. Mas prestar atenção que o corpo e a mente daquele praticante, seja amador ou profissional, vai denunciar esses aspectos. Sim. Sistema imunológico mais fragilizado também, maior risco de lesões. Então o corpo ele vai dizendo aos poucos de que se o treino está sendo muito desgastante, se o volume e a intensidade estão muito acima do que a capacidade dele pode suportar. E existem formas aí de você manipular isso, né? Se você tiver um treinador que consiga manipular isso, ele vai ou diminuir a intensidade e volume, adaptar, vai ter que voltar alguns passos para conseguir dar outros passos à frente. Então vai manipular o treino para diminuir. Existe o próprio deload, que é um termo que a gente utiliza para diminuir a intensidade e volume, para deixar o corpo ter um maior tempo para se recuperar, para posteriormente... De forma calculada e... Isso. Tudo o ideal é que seja bem pensado, né? Por isso que é um treino estruturado, e quando a gente fala aqui de contratar um profissional de educação física para
prescrever esse treinamento, entendendo que ele vai ser a pessoa certa para conseguir manipular essas variáveis do treinamento de força para deixar o treino mais específico e mais eficiente para o praticante. E agora, para a gente finalizar, então, Pedro, eu queria que você comentasse um pouco quais dicas você daria para alguém que está pensando em iniciar o treinamento de força e quer fazer isso para atingir seus resultados de forma eficaz e, com certeza, com segurança, que é muito importante também. Sim. Bom, a primeira situação é se você tiver a disponibilidade de ter um profissional para conseguir atender as suas demandas, isso diminui algumas dificuldades que você economiza tempo para atingir os teus resultados. Mas eu gostaria de falar que o treinamento de força ele é para todo mundo, então não existe restrição de faixa etária, de objetivo para o treinamento de força. O que a gente geralmente associa ao treinamento de força, musculação, como algo exclusivo para fins estéticos, mas como eu comentei aqui, o treinamento de força ele é muito mais do que isso. E ele pode atender a inúmeras demandas, e o treinamento de força em si ele é muito mais do que você melhorar apenas a composição corporal. Ele é um treinamento que vai gerar funcionalidade para o seu dia a dia. Então, ser uma pessoa mais forte e praticar esse tipo de treinamento vai possibilitar você ser uma pessoa mais independente fisicamente, porque você vai conseguir ser mais funcional no seu dia a dia. Então, se o seu objetivo é estético, se o seu objetivo é melhorar performance esportiva, se o seu objetivo é diminuir, prevenir ou até mesmo tratar uma patologia, todos esses objetivos eles podem ser atingidos com treinamentos de força. Seria isso. Muito bem, então esse foi o Papo Saúde dessa semana. Agradeço a presença aqui do Pedro, que trouxe várias informações sobre a musculação, sobre o treinamento de força para todos nós. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, sugestões para próximos programas, vocês podem ir interagindo conosco e conforme possível a gente vai respondendo. Muito obrigado novamente pela presença, Pedro. E para finalizar, você queria deixar mais algum adendo? Eu gostaria de dizer, como eu comentei anteriormente, treinamento de força não é só estético, então tem vários objetivos e pratiquem o treinamento de força, porque ele é uma prática saudável e, como eu comentei, ele é para todo mundo. Não existe restrição de pessoas e nem faixa etárias para praticá-lo. Isso aí, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima.